Pois é, olha eu aqui de novo. A toda poderosa Disney tá fazendo seu aniversário de 100 anos. Todo mundo sabe que a Disney é basicamente quem inventou a animação em longa-metragem, e que depois disso, durante muitos e muitos anos, ela se perpetuou como a referência máxima de excelência no que diz respeito a animações. Apesar da história da Disney ser grandiosa, ela tá numa fase bem complicada atualmente e isso todo mundo sabe. Mas você para pra pensar que, se tratando de animações e de um marco tão importante quanto o centenário de um estúdio com essa história, é claro que eles vão se esforçar ao máximo para entregar um filme com toda a paixão e cuidado que essa data merece, né? Não, nada disso. Porque o Wish é o centenário que a Disney atual merece. E aqui você vai entender por quê. Com argumentos bem calmos e respeitosos e sem nenhum pingo de emoções exaltadas. Por isso, deixai todo o bom senso voz quem traz, porque você tá no bombom de rancor. Bom, como eu tenho muita coisa para falar dessa coisa, eu vou separar em alguns tópicos, começando do que menos me incomoda até o que é um cuspe na cara de qualquer fã. Esses tópicos vão ser animação, músicas, drama e as homenagens. A animação. Vamos lá, para início de conversa, fala da animação que é o que menos me incomodou. Não é novidade que a Disney já largou mão da animação 2D para o cinema há muito tempo. Por mais que tenha sido o carro-chefe da empresa por anos, a animação 3D virou tendência e era irresistível a Disney se render a isso também. Porém, no meio do caminho dessas animações 3D cada vez mais genéricas, extremamente parecidas em estilo, teve uma pedra chamada Aranhaverso. E essa pedra não fez o mundo de animações tropeçar não, fez capotar. Depois de Aranhaverso, ninguém conseguia ver a animação do mesmo jeito. Foi o primeiro passo numa direção de tentar novas técnicas, novas texturas e novos horizontes. O estilo 3D padrão da Disney simplesmente não era mais suficiente num mundo onde a gente viu tudo que uma animação era capaz de fazer. Aí, para o seu centenário, a Disney teve uma grande ideia. Vamos homenagear as nossas origens fazendo uma nova animação 2D lançada para o cinema? Não! Vamos fazer um filme que mistura técnicas antigas de animação com técnicas novas para fazermos uma ponte entre as duas eras do estúdio? Não! Melhor ainda! Vamos fazer em 3D usando exatamente o mesmo modelo de personagem que a gente sempre usa, mas vamos colocar um filtro de lápis de cor por cima. Ah! Assim, Wish não é um filme feio, ele é só inconsistente. Bem melhor do que eles tentaram fazer em What If, que só fica parecendo que a Vídeo Brinquedo teve um filme com o Escorpião Rei e aí eles bateram um pênalti com a criança. O filme tem seus momentos bem estilosos e bonitinhos, uns personagens com umas texturas bem detalhadas, principalmente no Rei Magnífico e na protagonista, e um cenário bem desenhado aqui e ali que você percebe que eles tentaram fazer alusão a ilustrações à mão antigas. Mas tem outros momentos, principalmente em personagens secundários, que parece que a textura só não renderizou e fica com aquela aparência borrachona de bonecão 3D bizarra. Eu sei que os animadores da Disney trabalham comendo pilha e bebendo água de radiador de Corsa, mas não dava pra pagar um salgado a mais pra terminar as texturas? As músicas. Sim, músicas, uma empresa que se construiu à base de grandes animações musicais, não podia deixar seu centenário passar batido. Mas não espere absolutamente nada demais aqui. Nenhuma música é feita referenciando músicas clássicas da Disney. Ela segue um padrãozinho pouco inspirado de melodias melosas sem nenhuma batida marcante ou versos espertos. As letras não têm muito a dizer, nem se conectam muito com o contexto da cena, sabe? Elas usam palavras-chave tipo sonho, esperança, brilho, alegria, mas nada realmente inspirado que tornem elas únicas daquele filme. Meio que essas músicas podiam estar em qualquer outro filme e não iam fazer diferença, sabe? Elas não são únicas, não são pensadas para aquela cena em especial. Elas não são nem mesmo pensadas para esse filme em especial. Dói admitir que Lorax tem músicas melhores. Em geral, elas seguem a cartilha mais básica de filme de princesa cantando, mas uma música chamou a atenção de geral. A música de vilão. Ai, rapaz. Música de vilão sempre foi patrimônio da Disney. Não preciso nem citar coisas como Se Preparem, Corações Infelizes, Fogo do Inferno. E isso não se limita a filmes mais antigos não, viu? Enrolados, Moana, até Encanto tem boas músicas de vilania. Mas em Wish íamos ter de volta um vilão clássico. Sem desconstrução nem plot twists, só maldade pura e maligna de uma pessoa narcisista e totalmente viada do jeitinho
certinho que a gente tava com saudade. Agora só imagina como vai ser a música de vilão do centenário deles. E aí começa. Ai, meu Deus. Olha, eu vou precisar do abraço a torcer. Eu gosto dessa música. Eu gosto de verdade. Mas ela é esquisita. A ideia da música é muito boa. O rei revoltado com a indignação da população porque ele não admite ser contrariado é maneiro. Mas a letra tem umas partes esquisitas demais, meio desconexas uma coisa da outra. E se comparada a outros clássicos de música de vilão, ela não é tão maligna, sabe? Esse coro de não ajuda a passar a ameaça, não tem umas notas graves ou uns acordes ameaçadores. Não tô falando que existe uma fórmula para fazer música de vilão, tem muita música de vilão que foge de batidas mais clichês, mas aí compensam numa letra e coreografia super inspiradas que passam a vilania necessária. Mas essa aí, apesar da música não ser tão ruim, uma batida amigável demais junto com uma letra meio sem sentido te empurra para longe do filme. Junta isso com uma cena que não necessariamente é ameaçadora ou assustadora, o rei tá basicamente cantando sozinho para ele mesmo enquanto ataca miniaturas das pessoas feitas com magia. Tipo, é só ele dando chilique com bonequinhos, sabe? Sei lá, eu penso muito que se essa música fosse o rei falando diretamente com a população, perdendo o controle com eles e deixando o povo apavorado com a fúria dele, teria 1000 vezes mais impacto. E até ficar ótimo o contraste de uma batida bonitinha com ele atacando as pessoas. E não tô falando que precisava ter mortes nem nada assim, mas, mano, destrói um poste, quebra uma parede, joga alguém longe, sabe? Algo que traduz uma ameaça que ele representa. Não se trata só de colocar um vilão narcisista viado Disney, a gente quer maldade. A música não é vilanesca, não te passa a ideia de algo maligno de fato, não dá medo e não estabelece bem a ameaça do vilão. E o pior é lembrar que essa é a melhor música do filme. Trama. A porra da trama. Olha só, a trama de Wish realmente começa promissora. Um reino que funciona à base de desejos, um rei mágico que realiza um de tempos em tempos e deixa os outros desejos guardados. Aí a protagonista descobre que o rei na verdade guarda os desejos por motivos escusos e aí parte para impedir isso. E no meio disso tudo tem uma estrela amarela fofa que meio que não faz diferença nenhuma na história e um bode que fala. Ok. Mas aí você vai assistindo e algumas coisas começam a não fazer muito sentido na sua cabeça. Primeiro, todo cidadão do reino deve oferecer ao rei o seu maior desejo. Quando você oferece, aquele desejo é apagado da sua memória. E só volta para sua memória quando seu desejo for realizado pelo rei. O rei diz que faz isso para manter o pessoal sob controle, impedindo desejos potencialmente perigosos de se realizarem, o que poderia colocar o reinado dele em risco. Ok, mas assim, dá a entender de que as pessoas oferecem o desejo uma vez e depois ficam só de boa vivendo as vidas. Elas não sofrem, não são obrigadas a nada, elas nem sequer fazem falta do desejo, então meio que qual é a grande ameaça do vilão? As pessoas sequer fazem falta do que foi tirado delas, todo mundo do reino tá super de boa. Se fosse algo tipo, quando você cede o desejo, você entra num tipo de tristeza ou melancolia, se lembrando do que você abriu mão, e aí o reino todo vive em função de ver o seu desejo realizado para ter um pouco de alegria, e o rei não permite para não abrir mão do seu poder, você entenderia. Ah, esse arrombado não liga de deixar o reino sofrendo contanto que ele se mantenha no topo. Ou então, se as pessoas tivessem que, todo mês entregar um desejo novo e a cada desejo elas se tornassem mais e mais vazias, sabe? Coisas fáceis de se entender que traduzam o que está em risco naquele lugar. Olha como esse rei é um cretino, ele está prejudicando as pessoas que ele deveria proteger só pelo poder. Precisamos fazer alguma coisa. Mas do jeito que tá no filme, o reino na verdade é muito seguro e muito próspero. O rei, na verdade, cuida bem dos desejos, genuinamente, e as pessoas são felizes e vivem bem. E sequer sentem falta dos desejos dela, porque elas esquecem. Então o que diabos tem pra se resolver nessa merda desse reino? E outra, ok, a pessoa entrega seu maior desejo uma vez. E novos desejos não surgem dentro da pessoa? Ok, hoje eu posso ter um desejo voar. Daqui a 5, 10 anos eu posso ter desenvolvido um desejo completamente novo. E isso porque eu me lembraria do desejo antigo, então imagina se as pessoas que esqueceram. Aí beleza. A
protagonista faz besteira na frente do rei e só de birra o rei fala: "Muahaha, não vou realizar o desejo do seu vô, aquele velho imundo fedorento peidorreiro." Aí a protagonista fica bem triste, vai e canta pedindo pra uma estrela, e aí a estrela cai do céu e vira um bichinho fofo pra vender pelúcia. Esse bichinho mágico, essa estrelinha, realiza desejos. E aí você pensa: esse vai ser o lance. Eles vão começar a realizar desejos pela cidade, já que o rei não realiza eles por conta própria como deveria. As pessoas vão ver que não precisam esperar pelo rei para serem felizes, e aí vão se rebelar contra o rei, o que vai fazer ele ficar cada vez mais maluco, já que é necessitado de aprovação, o que vai fazer ele ficar mais vilanesco, né? Sim. Só que não. A protagonista pega a estrela e vai com foco de realizar o desejo específico do avô dela. E aí só a mera existência da estrela faz o rei começar a pirar. Tem todo um papo de livro mágico, um necronômico no meio, mas esse não é o ponto. Usar a estrela para ajudar as pessoas que a protagonista viu que também tinham seus desejos de refém? Nossa, foda eles. O velho tá bem, vida que segue. E de resto, a estrelinha serve para fazer coisas falarem, ser fofinha e para dar vida ao alívio cômico mais insuportável possível. Ok, a piada é ele ser um bode fofo com voz grossa, mas nada além disso sai de bom. As piadas são péssimas, ele só implica, só atrapalha e só tem piada de bunda. E você passa o filme torcendo pra ele ser atropelado por um caminhão e calar a boca um segundo. Beleza. Aí chega o fim do filme, blá 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 blá, o vilão agora tá super poderoso porque ele tá com um pau na mão, ele faz um cajado mágico. E aí ele solta poder maligno pelo reino todo e a grande ameaça dele é fazer as pessoas se ajoelharem. E só. Não tem uma ameaça real, palpável, tipo, agora fudeu, agora já era. Ele vai fazer o inimaginável. Não. Ele só faz o pessoal se ajoelhar e tá feito o dia pra ele, depois ele ia lá tomar um chá, ler um livrinho, vinhozinho, chá de boldo. O clímax desse filme não passa ameaça nenhuma, o que é meio maluco se você para pra pensar, porque a própria Disney sempre foi muito foda em fazer clímax. Tipo, desde os grandes clássicos, tipo a luta dramática do Simba e do Scar, ou uma luta gigante no Redemoinho com aquela Úrsula colossal, ou o Jafar se tornando super poderoso no final de Aladdin, a luta da fera com o Gaston nos telhados do castelo, e a gente nem precisa ficar só nos clássicos, tá? Detona Ralph tem um clímax muito foda com a corrida doce sendo destruída, Vanellope não pode sair, ele só tem uma chance de acabar com aquilo, e ainda tem um Rei Doce versão demoníaca pra enfrentar. Ou se quiser falar de coisas menos apocalípticas, o confronto final da Rapunzel com a Gothel é 3 pessoas numa torre, simples assim, e é um clímax de tirar o fôlego. Frozen, com a Anna quase morrendo e ainda assim abrindo mão da sua única possibilidade de salvação para tentar parar o Hans de matar a Elsa, tudo isso no meio de uma tempestade de neve, ou o Maui enfrentando a TK, um monstro gigantesco de lava numa puta batalha foda que termina com ele sacrificando tudo e quebrando o anzol dele, e os vilões sempre foram derrotados usando engenhosidade, como em Aladdin ou Enrolados, ou numa batalha final dramática, tipo Corcunda de Notre Dame e Bela e a Fera. Eu tô enchendo de exemplo aqui para deixar claro de que um clímax intenso, com muita coisa em risco e uma derrota marcante do vilão sempre foi uma coisa que a Disney fez de forma quase impecável. E olha que eu só citei alguns exemplos. Agora chega no seu filme centenário, com uma bagagem dessa nas costas, o filme feito para homenagear a história do estúdio que fez essas coisas que a gente acabou de ver, e o vilão é derrotado com uma música. Eu não tô brincando. O vilão é derrotado com uma música. Eu juro, além de você não sentir que tem algo em risco naquele final, nada que você esteja morrendo de medo de que aconteça, porque afinal o vilão só quer deixar todo mundo ajoelhado, a solução para isso é começar a cantar. E o puro poder da música e da alegria magicamente reverte a magia e derrota o vilão, puxando ele para dentro do cetro dele. Parece a dona. Por quê? Como? Foda-se.
canta a música porque o filme tem que acabar logo e a gente tem horário. Tipo, é uma solução tão preguiçosa, sem inspiração, sem nada mais pra dizer, que não seja o mais básico de o amor sempre vence no final. Não foi nem necessário engenhosidade, astúcia, força, nada que faça essa vitória parecer merecida, sabe? E nem sequer tem um tom irônico do quão aquilo é batido. Esses dias atrás eu assisti Trolls, da DreamWorks, pela primeira vez. E eu gostei bem mais do que eu pensei. E o filme todo tem um tom bem irônico, mas aí chega no final. Chega no final do filme e os vagabundos estão cantando e dançando a música pop mais alegre possível. Enquanto tudo magicamente se resolve. E enquanto isso a vilã tá literalmente sendo queimada viva e jogada de um barranco, sabe? A mulher queimando viva e o pessoal dançando pra caralho e o arco-íris se formando. Sabe, é um absurdo tão grande que fica na cara a ironia de tudo aquilo e o saldo final é hilário. E aí a cena se justifica. Mas em Wish não tem nada disso. Canta a música, resolve tudo, o vilão nem morre, ele só fica presinho no cristal. E aí, fim de filme. Mas agora a gente chega na cereja do bolo. O Wish é esse centenário, certo? Eu já falei disso 1000 vezes. Ele foi vendido com a ideia de ser o grande filme comemoração de 100 anos da Disney. E com isso é de imaginar que ele estaria cheio de homenagens. Só que não exatamente. O que o pessoal desse filme e a própria Disney parece entender como homenagem é simplesmente easter egg pulando na tela. Não tem necessariamente homenagens a momentos clássicos dos filmes, ou acontecimentos da história do estúdio, ou até mesmo uma homenagem tão constante e tão na cara que não dá pra você não ver e você entende como aquele filme segue uma lógica diferente dos demais porque ele é um filme homenagem? Não, nada disso. O filme parece entender que o melhor jeito de honrar 100 anos de um dos maiores estúdios de animação do mundo é simplesmente jogar referências e coisinhas pulando na terra pra você ficar, opa, eu vi aquilo, opa, eu vi aquilo. Então a gente tem Os Sete Anões bem na cara de todo mundo, o filme quer muito que você perceba que aqueles são os Sete Anões. Uma referência às mãos verdes que a Úrsula faz, a cara do espelho mágico que parece umas 2 vezes. Mas o ponto é, todas essas referências são básicas, rasas, são um jeito mais preguiçoso de tratar um tema desse. Não é diferente do que a gente tá cansado de ver na Marvel, tipo, olha a Manopla do Infinito, olha aquela joia ali, olha aquele personagem ali. É basicamente os comerciais da Jequiti que piscam na sua cara, mas usando coisas da Disney. Se resume em jogar imagem depois de imagem na sua cara, te fazendo pescar easter egg no cenário, quando na verdade o filme não tem absolutamente nada a dizer sobre a Disney em si. Eu fiquei pensando, porra, se o que eles querem é fazer referência visual, mete o pé na jaca logo. Imagina se o castelo do rei fosse o castelo da Disney mesmo, do logo, da abertura. Ah, mas aquele, na verdade, é o castelo da Cinderela. Ah, me poupe, quase ninguém conhece aquele como Castelo da Cinderela, todo mundo conhece como Castelo da Disney. E a música tema do filme, por que não é aquela When You Wish Upon a Star? Mas é que, na verdade, essa música é de Pinóquio. Mas virou a música tema do estúdio, toca na abertura de todo o santo filme. Castelo, música em todo o santo filme da Disney. E em Wish, a protagonista literalmente, a trama acontece porque a protagonista canta pra uma literal fodendo estrela, fazendo um pedido. Se tem uma música que deveria ser cantada nesse contexto de pedir pra uma estrela e de homenagear a Disney, é a desgraça da música tema do estúdio que fala sobre desejos pra uma estrela. Sabe, é isso que me deixa maluco. Se o Wish fosse absolutamente qualquer outro filme, eu estaria de boa. Seria só mais uma animação mediana genérica que lança todos os anos aos baldes. Mas esse filme era pra ser o centenário, a homenagem, e tudo que a Disney se prestou a fazer foi jogar na sua cara referências aqui e ali e falar, se dêem por satisfeitos. Não, é muito escárnio com a nossa cara, muito escárnio. Por isso eu digo que o Wish é o centenário que a Disney merece, que a Disney atual merece.
A Disney que hoje dá cuspe atrás de cuspe na cara dos fãs, que não liga de entregar bons filmes, que trocou uma área no parque deles que homenageava os antigos animadores por uma lojinha de Star Wars. A Disney que se especializou num esquema de linha de produção de filme enlatado, onde sai tudo sem vida, sem alma, e se baseiam única e exclusivamente em qual vai ser o próximo fanservice ou easter egg que eles vão esfregar na sua cara. É basicamente todos os problemas que o MCU atual tem, condensados em 1h30 de filme. Então eu te pergunto: eu posso fazer um Centenário meia boca? Pode! Eu posso fazer um filme genérico mal acabado e sem vida? Pode! Eu posso, pastor, entupir de easter egg vazio pra enganar trouxa? Pode! Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta!